Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, viu? Vamos começar? Temos uma tarefa espetacular hoje, né? Vamos encerrar aqui a nossa série de lives do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Passamos aqui uma semana falando aí desse capiroto, botando ele debaixo do chinelo. Vamos embora? Vamos encarar o restante dele? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Maria Viana, moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. Gosto de passar aqui à tarde dizendo isso para você todos os dias há quase 2 anos, né? Dizendo essa mesma ladainha para você, mas esperando que você também, dentro dessa ladainha que eu trago, você também cresça o tanto que eu já cresci desde que eu comecei. Então esse é o meu sonho, essa é a minha vontade, tá? Um dia isso aqui vai passar, isso aqui vai parar, mas hoje nós vamos, estar aqui finalizando. Se você está chegando, eu não estou lhe vendo, seja bem-vindo e bem-vinda, porque eu estou aqui compartilhando, né? Essa é uma parte ainda que me cabe. E buscar o conteúdo e compartilhar com você. E se você não pode vir, não tem problema nenhum. Depois você passa porque já ficou notificado. E mais importante ainda, eu já deixei gravado. Então, se você está passando, quando eu subir ela em outra plataforma, se for no Facebook, por favor, né? Se for no YouTube também, se posicione, né? Aí como homem, como uma mulher de respeito, como uma pessoa com discernimento, deixa aí o seu like, não gostei, deixa o seu dislike, tem problema nenhum, mas coloque aí, olha, não conectou comigo, conectou, não vou colocar nada. Bom, nós somos pessoas livres, né? Tão livres, opa, esses 2 aqui eu não quero comigo, porque um dia perguntaram por que era que eu mandava, então não mando mais, pronto. Seja bem-vindo e bem-vinda, só mais um instantinho, por favor, porque eu estou indo buscar aqui. Você acredita que eu vou buscar meus mestres? Pois muito bem, vou buscá-los, sempre, notifico, faço tudo, tá? Por quê? Porque a gente acredita que está fazendo um bom trabalho. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito bem. João, seja bem-vindo, seja bem-vinda, viu? Francisco também, seja bem-vindo. Vamos começar? Acabei de compartilhar, você já pode aí também estar fazendo a mesma coisa. Coloque aí, o dedinho aí nessas emoçõezinhas, porque senão o Instagram não entrega, não tá nem aí, nem pra mim, nem pra você. Então, às vezes você não gosta de estar entregando aí pros seus amigos, coloque esse dedinho aí que já é o suficiente. Ele vai fazer o nosso trabalho. Hoje, como eu já me apresentei para você, né? Eu convido você para a gente estar mais uma vez, né? Trabalhando aqui em prol de mim e de você. Glória da Silva, seja bem-vinda, viu, meu amor? Então, eu estou convidando, né? Convocando você para a gente estar aqui trabalhando e fazendo essa tarde aqui maravilhosa. Seja bem-vinda, minha Joaninha, né? Estou chamando já para colocar aí as emoções, tá? Então, se você, por acaso, você vai estar passando numa outra plataforma, você está aqui no Instagram, lá no Facebook, me adiciona, né? Maria Viana. No YouTube, Maria Viana X. E ali é mais difícil ainda da gente crescer, mas eu preciso, é um outro público. Zenilda, seja muito bem-vinda, viu, querida? Então, se você está em uma outra plataforma, começa ali, faz, né, o seu esforço aí, começa a me seguir, não vai sair nada do seu bolso, não. Mas para mim vai ser muito bom, por quê? Porque a plataforma começa a entregar o conteúdo, tá? Então, nós vamos estar hoje, parei de enrolar já, tá? Nós vamos estar hoje aqui finalizando essa série de lives que a gente fez sobre esse livro, né? Mais Esperto que o Diabo. E hoje nós vamos falar sobre onde está o nosso foco, tá? Eu espero de verdade que hoje eu consiga entregar o restante desse material. Eu disse a vocês, falei, todo dia eu faço a mesma ladainha, né? Esse livro, ele é um livro que ficou escondido por 73 anos, né? Quando Napoleão fez esse livro, depois dele ter acabado de publicar, ser sucesso, ali com as 16 leis do sucesso, né, com as leis do triunfo, né, que ele tinha feito, e ele está fazendo sucesso com tudo isso, mesmo assim aconteceu dele dentro da recessão ele se sentir rendido, ele se sentir realmente dominado, e por causa disso, como ele já tinha ali o costume de fazer, passou 20 anos entrevistando pessoas dessas que algumas já tinham morrido, ele tinha a competência de fazer mente mestra com elas, se conectar, né, na imaginação dele, se conectar com aquelas pessoas, que é às vezes o que a gente faz, você precisa tomar uma decisão e você fala assim, meu Deus, né? Se eu tivesse aqui no lugar de Cristo, o Cristo no meu lugar, o que era que ele faria? Né? Como será que ele agiria? E aí você vai fazendo essa mente mestra. Ele se sentiu num momento tão ruim que ele foi fazer aí esse retiro e foi ali apertar a mentalidade do diabo, né? No final da entrevista, ele vai ali dizendo que no final, cada leitor faça o que quiser. Tenha a certeza se ele teve mesmo esse encontro com o diabo ou se foi apenas coisa da imaginação da cabeça dele. Mas o mais importante, para a filosofia, o que é que essa mensagem quer nos dizer?
O que é tão importante você ter aqui, né? E aí, às vezes, só por causa do tema, né? Mais esperto que o diabo, a gente não encontra nem vontade de querer ler o livro. É mais um truque dele. Por quê? Porque ali estão todas as revelações que eu e que você, a gente pode usar, fazer uso na nossa vida, que só vai nos fazer bem, tá? Por quê? Porque é uma maneira da gente se acordar. Então nós vamos estar hoje finalizando essa série sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo, e hoje eu quero falar com você a outra coisa também que eu esqueci, né? Eu me aporto muito aqui também com as sínteses, né, de um estudioso do Napoleão Hill, que é o meu mentor, Jacob Petrie, filósofo, escritor, mentor, né? Então esse homem, ele estuda já Napoleão Hill há muitos anos e é escritor de dois livros dele, fez a releitura de 2 livros dele. As Leis do Triunfo, que fez as 16 Leis do Sucesso, há mais de 11 anos é um dos livros mais vendidos, né, em todos os países, e também deixa eu ver se eu me lembro agora, que é uma releitura do Príncipe de Maquiavel, O Poder das... Esqueci, agora eu esqueci, daqui a pouco eu lembro, tá? Porque a pessoa aqui também tá, Poder da Manipulação, pronto, Poder da Manipulação, que é uma releitura ali do Príncipe de Maquiavel, tá? Então eu tenho aqui, trago muito o olhar, né, aos ensinamentos, as aulas que o Jacob trouxe sobre esse livro. Então, hoje nós vamos falar sobre onde está o nosso foco. Vamos embora? Vamos trabalhar, meninas? E eu quero que vocês vão colocando aí, né, reações, né? Se tá fazendo sentido, se não tá, o que é que vocês gostariam de saber, o que é que vocês aprenderam, o que é que vocês gostaram, o que é que vocês não gostaram, o que é que ficou de semente, porque eu já tirei muitas lições, inclusive muitas decisões depois de estar terminando essa série de lives, tá? Ó. Aqui a gente vai ver, né, eu quero que a gente veja, depois de saber que a gente vai falar sobre onde está o nosso foco, nós vamos ver, e eu quero que vocês me acompanhem no pensamento, nós vamos ver que para deixarmos de sermos alienados mesmo, ter ali a nossa mente sequestrada, para a gente deixar de ser alienado, a gente vai precisar pôr o foco no desdobramento. A gente vai ter que desdobrar a nossa parte divina, a parte divina que existe dentro de nós. Se a gente quiser retirar da mão do inimigo o poder que ele tomou de semear na minha cabeça e na sua cabeça, semear coisas do medo, colocar coisas ali que não são nossas e fazer de conta que são coisas nossas, seja bem-vindo, viu, prodígio? Então, tô começando agora. Nós vamos falar onde está o nosso foco, tá? E aí eu quero trazer para vocês que se a gente quiser deixar de ser alienado, se a gente quiser recuperar o nosso poder mesmo de ter o nosso pensamento, a gente vai ter que ir desdobrar cada vez mais o nosso poder divino que existe dentro de nós. E aqui eu quero partir, não quero fazer uma pregação, mas eu quero partir e lembrar você que no comecinho do Gênesis a gente foi, né, feita a sua imagem e semelhança, foi soprado a vida do próprio Deus em nós. Essa é a parte é a parte que mais importa e é a que a gente menos dá importância. Quando a gente chega aqui, a gente fica perdido com os encantamentos do mundo e a gente não desenvolve essa parte, tá? Seja bem-vindo, viu, Alisson? Já deixei de compartilhar, tá aí por conta de vocês, ó. Coloca o dedinho aí nas reações, porque por mim eu só tenho que entregar hoje o material, tá? Então, na vida, nós somos chamados a fazermos a nossa parte. Eu e você, nós somos chamados a fazermos a nossa parte. E aí a gente olha, quando a gente pensa nisso, a gente olha para a vida consciente de que nós fazemos parte de um todo. Eu, a minha vida, a sua vida, cada um tem a sua, mas nós fazemos parte de um todo. Nós não somos uma pessoa só. Nós fazemos parte de um mundo universal. Nós fazemos parte desse mesmo universo. Você tem o seu mundo individual, eu tenho o meu mundo individual, mas eu e você, nós estamos ao mesmo tempo dentro de um mundo que é para todos, tá? Então nós vamos vivendo assim dentro desse mundo universal. Parece muita filosofia, mas presta atenção que dá para a gente acompanhar. Então, por isso, a minha obrigação, a tua obrigação, a nossa obrigação é a gente colocar o foco em quê? Colocar o foco numa daquelas leis que a gente viu ontem, na lei da harmonia. E com a lei da harmonia, a gente buscar sabedoria para estar vivendo aqui equilibrado. Se equilibrando em quê? Nas leis naturais. Já que esse mundo, né? Ismênia, seja bem-vinda, viu, meu amor?
Então, já que a gente vive, tem um mundo individual e vivemos no mundo universal, o que é que a gente tem que fazer? Colocar o foco em buscar a harmonia. Dessa harmonia a gente encontra a sabedoria. Paz, seja bem-vinda, viu, Ismênia? Então, você encontra aqui o equilíbrio. Onde é que a gente busca o equilíbrio? Tem uma lei universal, uma lei que rege todo o universo, onde todas as coisas acontecem do jeito que tem que ser a lei. A lei acontece para mim, para você, acontece para todos, hoje, amanhã, depois, no passado, no futuro, dia, de noite, não interessa o lugar, não interessa para quem se trata, é a mesma lei. Então, se a gente aprender a viver por esses princípios, sabendo que se a gente não quiser ser alienado, mesmo como um ser humano, um ser natural vivendo a matéria, a gente precisa estar unificando o mundo também do sobrenatural e estar aqui em harmonia com esse mundo aqui universal. O meu mundo, o seu mundo e o meu no mundo de todos. Dá para entender? Ficou bom para vocês? Deu para vocês acompanharem? Então, quando a gente se opõe a essas leis, né, que rege todo o universo, quando a gente se opõe a essas leis, é aquilo que a gente chama de nós somos punidos por causa do pecado. O pecado nada mais é do que a gente errar o alvo, o que tinha que fazer. Existe uma lei, né? Existe uma lei que rege tudo. Eu vou de encontro a ela, então eu me machuco. Eu me oponho. Então, quando a gente se opõe a essas leis, a gente erra o alvo, a gente peca, e aí a gente deixa de se responsabilizar, deixa de viver a prudência para ter cada vez mais um mundo redondinho, um mundo melhor, um mundo igualitário para mim, para você e para todos. Tá? Então, nós deixamos nesse momento de pensar com liberdade, de pensar livremente. A gente passa a viver oprimido, tá? A gente passa a viver com os condicionamentos mentais que vão nos fazendo sentir ali o que a gente nem gostaria, mas pensa que é nosso. E aí a gente passa a ter muito medo, a gente passa a ver as coisas sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo padrão, sempre com os mesmos óculos. Nada muda, tá? Ficamos aprisionados com foco, que é onde está o teu foco, a gente fica aprisionado ali com foco apenas no medo. Esse medo plantado na nossa mente, para que a gente, com medo, a gente não avance. E aí, se a gente parar e pensar, que foi as primeiras lives, a arma que o inimigo mais usa, que ele mais gosta, é exatamente o medo. E dentre os 6 medos, ele usa 2 que são muito mais fortes. E nenhum desses medos que ele traz pra gente, que se a gente for pensar, medo de morrer, medo de ficar velho, medo de ficar pobre, medo de ser abandonado, tantos medos que vai sendo colocado ali na nossa vida, se a gente ficar aqui perdendo tempo, em que é que esse medo nos ajuda? Onde é que esse medo faz a gente avançar? Se nós viemos para cá para evoluir, onde é que isso faz a gente chegar em evolução nenhuma? Então a gente fica alienado, totalmente alienado, sem saber do que se trata, sem saber por que é que a gente está se sentindo daquele jeito, mas a partir do momento que você pensa e você sente, você vai ter uma atitude, você vai ter um comportamento, você vai ter um resultado que vai provar tudo aquilo que você estava pensando, tá? Então a única coisa que esses medos nos trazem são o quê? Preguiça, muita preguiça, porque você fica sem entusiasmo, você cria um estado de espírito abatido, condicionado às coisas ou do passado ou à ansiedade do futuro, e aí o medo, a incerteza, a insegurança aumenta. Quando o medo, seja pelo que for, entra na sua mentalidade, teve medo de alguma coisa, mas tome o seu território de volta, porque naquele momento o inimigo tomou posse da sua mentalidade. Tô com medo. Medo do quê? O que é que pode lhe acontecer? Tenha por certeza. Se você acredita em Deus, se você é um filho de Deus, se você sabe que está sob o seu comando, sobre a sua proteção principalmente, você está agindo de acordo com as leis dele, você não tem nada a perder, porque ele vai colocar anjos à sua direita, à sua esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo. Só vai acontecer realmente o que puder acontecer com você. Se você estiver vivendo de acordo com os princípios dele, tudo vai girar ao seu favor. Ah, mas me aconteceu alguma coisa, não tem problema, é experiência. Tá? Coloque tudo como experiência. Não tenha medidas para as experiências que você pode viver, tá? Então, por esse medo, a gente fica condenado a uma vontade soberana que a gente não gostaria. Conscientemente nós não gostaríamos, porque a consciência é a inteligência superior, é a inteligência soberana, só que a gente não age com essa inteligência. A inteligência, meu Deus, a consciência é isso aqui, ó. O subconsciente é que está tudo ali para baixo, é o que está tudo guardado. Então nós vivemos aqui condenados a essa vontade soberana se
empossou da nossa mentalidade, nos mantém cativos ali com ela e a gente vai vivendo aí esse domínio, né? Domínio dessa força negativa que vai tomando conta da nossa mente e nos fazendo pensar o que ela quer e vai nos controlando e principalmente criando um estado de espírito muito fraco. Por quê? Porque é com esse estado de espírito que a gente cria a realidade. Isso aqui é só para a gente ir lembrando o que a gente já viu durante a semana toda, tá? Então aqui a gente vai criando esse espírito, esse estado de espírito, criando essa nossa realidade. Agora você imagina você criar a realidade que você está vivendo com um espírito, um estado de espírito, um pensamento assustado, assombrado, uma coisa fraca, uma coisa revoltada, às vezes uma coisa cheia de ódio. Cadê a Arenice, né? Para me lembrar de tomar água. Hoje aqui em Santos tá muito vento, então a garganta fica muito seca rápido, né? Então, é com esse estado de espírito aqui que a gente começa a criar a nossa realidade. E às vezes essa nossa realidade, ela tá cheia de insegurança. Por quê? Porque a gente tá criando mais daquilo mesmo, tá? O que o Napoleão fez nessa entrevista é exatamente as coisas que às vezes a gente já faz. Quando a gente começa a se perguntar, quando a gente começa a querer saber, a gente começa a questionar, mas a gente às vezes fica sem resposta. Então foi exatamente isso que Napoleão fez. Por que ele sabia o que fazer, tinha tudo nas suas mãos, ele mesmo tinha feito as leis que levam qualquer um para o sucesso, porque ele estudou as pessoas, ele viu, mas ele não tinha força para conseguir fazer isso. Então quantas vezes a gente não faz isso também, tá? Então independente da minha religião, da tua fé, da tua filosofia, independente da crença que você tem, esse tema, o diabo, né? Ele sempre mexe ali com as nossas fantasias, ele sempre vai mexer ali com a nossa curiosidade, com a nossa imaginação. E muitas vezes a gente pode se perguntar assim, mas será que existe mesmo, né? E aí a gente viu durante o tempo aí das lives, o quanto que ele faz uso também da cabeça dos religiosos, da mentalidade dos religiosos, para estar ali alienando as crianças desde pequena, colocando um medo terrível. Não importa, ele declarou, não importa de onde vem o medo. Teve medo, ele tem condições de sequestrar aquela mentalidade ainda quando é adulto. Por quê? Porque aquele medo entrou ali quando era... não é só porque era o medo do diabo, você fez o medo entrar na criança, né? Então, independente da nossa religião, a gente sempre vai ficar ali se perguntando, será que existe mesmo? Se ele existe, quem é que alimenta ele? E aí eu quis me lembrar, né? O Jacob também lembrou, né? Trouxe aquela lenda. Quem não conhece a lenda do índio Cherokee, né? Alguns contam como um índiozinho perguntando para o seu avô, outros contam como o guerreiro que vai perguntar ali para o velho sábio, né? O cacique da aldeia. E aí ele pergunta, ele tá num momento muito difícil e ele pergunta, né? Ele diz que está indignado, ele está muito revoltado. Depois vocês procuram a lenda do índio Cherokee, é muito boa. Então ele pergunta, né, para aquele idoso, para aquela, vamos colocar aqui como um índiozinho, né? Ele chega chateado e fala para o seu avô que ele está muito triste, ele está muito irritado, ele está revoltado, ele está com muita coisa ruim dentro dele, porque ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele está se sentindo muito mal. E aí, como ele sabe que tudo aquilo é ruim, ele está tendo ali uma luta dentro dele. E aí o que é que o avô diz para ele? Primeiro, para ele não se punir, né? E diz, olha, eu mesmo já me senti assim, com grande ódio daqueles que aprontaram muito contra mim e nem sequer se arrependeram. Então eu também já me senti assim, né? Mas esses sentimentos, meu filho, que a gente coloca dentro da gente, ele fala, né? Você coloca o ódio, você coloca a raiva, isso aí é veneno que você está colocando, esperando que o outro morra, mas é você quem tá bebendo. Então, essa luta que você está tendo dentro de você, são dois lobos que você tem, um lobo preto, um lobo branco. Você tem dois lobos ferozes aí dentro de você que tem muita força. Então, o lobo mau, ele é o lobo da raiva. Então esse lobo, ele se alimenta, ele come, ele vive da raiva, da inveja, da ganância, da arrogância, do desespero, da alta piedade, da mentira, do sentimento de inferioridade, da culpa, do orgulho, do ego de cada pessoa. Então esse lobo mau, seja bem-vinda, viu, amada? Esse lobo mau que tem dentro de cada um da gente, você tem o bom e você tem o mal, esse lobo mau é exatamente esses sentimentos ruins que a gente tem. Todos os pensamentos, todos os sentimentos ruins que você tem, fazem parte desse lobo mau. E o lobo bom?
que está dentro da pessoa também, que estava dentro desse índiozinho nesse momento, quando ele estava se remoendo e brigando um contra o outro. Ele fala assim, ó, e o lobo bom é a alegria, é a coragem, é a paz, a autodeterminação, é a serenidade da pessoa, é a humildade, a bondade, a empatia, a verdade, a compaixão, é a fé que essa pessoa tem dentro dela. E aí o neto pergunta para ela, né? Se vocês vejam a história, que ela é bem grandinha e gostosa de ler. E o neto pergunta para o avô, vovô, e quem é desses lobos que vai vencer? E o sábio e velho índio vai responder para ele o seguinte, aquele que for melhor alimentado. Então nós temos o nosso lado bom, nós temos o nosso lado nem tão bom. Nós temos o nosso lado que faz as coisas para o bem e nós temos o nosso lado que fica aqui, ó, aquela mentalidade aqui, alimentando, dizendo que não deve. Nós temos o poder de saber o que é bom e o que é ruim, tá? Então esses lobos são as forças restritivas, a energia negativa, são essas forças que habitam e dominam a nossa mente, alienando ela completamente, né? E aí tem uma live completa só sobre a alienação, né? A alienação e o poder do cativeiro, onde o inimigo deixa a gente cativo dele, tá? Nossa mente, ela é o nosso pensamento, são as nossas percepções. A nossa mente é a mesma coisa. A sua mente é o seu pensamento, é a sua percepção, é o seu comportamento. Débora, presente de Deus. Quanto tempo, meu amor? Seja bem-vinda, viu? Então, a nossa mente, ela nada mais é do que isso. Muita gente fica dando muitos nomes, mas a nossa mente é o pensamento. As nossas percepções, os nossos comportamentos mentais, é o que está dentro da nossa mente, é a nossa crença, é o padrão mental. Então, isso é o que é a nossa mente, tá? E o que é uma mente alienada? Uma mente alienada é uma mente que não pensa por si só, não pensa por si própria, não tem o domínio de pensar. Então, você pensa, mas eu estou pensando, você está pensando, mas você não está dominando, você não pensa o que você quer. Quando você menos espera, você está assaltada por aquilo que você não queria. Então o diabo consegue se apossar desse território vazio, que a gente fica sem pensar porque quer, e passa a pensar por essa pessoa, tá? Ele não tem o controle de quem? Ele não consegue controlar quem tem o seu propósito definido, né? Você tem um propósito definido, um propósito forte, então você passa a ter também um pensamento forte. É isso que ele diz a Napoleão. Ninguém consegue se livrar ali daquele pensamento fixo, mas o Napoleão quase foi pego e se livrou porque começou a tomar conta do pensamento dele, obrigando ele a dar essas declarações. Então, quem tem um propósito definido, possui também um pensamento poderoso. O pensamento forte, o pensamento positivo. Não esse positivo de, eu não estou pensando em coisa ruim. Não, é um pensamento que cria o seu estado de espírito. Então, você precisa sentir-se daquele jeito para ter um estado de espírito muito forte e poder estar fazendo as suas coisas. Então, é aquele estado de espírito, aquele pensamento forte, em que vem de onde? Vem da certeza que você já tem o seu propósito. Vem da certeza do que você quer fazer. Então, vem da certeza, vem da sua fé, vem da sua crença, vem do seu interior. Vem da sua convicção. Esse pensamento forte, esse pensamento poderoso que cria o seu estado de espírito, vem de onde vem a sua fé, vem de onde vem a sua certeza, tá? Então nós sempre, e aqui a gente vai começar a talvez fazer mais devagar para que você entenda e não coloque palavra nem no que eu tirei do meu mentor, nem naquilo que eu não estou lhe dizendo, tá? Nós, eu, você, todo mundo, nós acreditamos, nós passamos a acreditar, não se sabe em que parte do tempo do mundo se tomou essa concepção em que quando se fala de fé, a gente só acredita que a fé, todos aqueles só tem quem acredita no poder superior. Só tem a fé quem acredita em coisa boa. Então a gente já diz logo, pega um deprimido, pega alguém que está ali adoentado, diz logo, isso é falta de fé. Tá? E isso é muito ruim para quem está sofrendo, porque fé é o que mais nós temos. Eu, você e todo mundo é coberto de fé, porque Deus não ia deixar ele sem esse poder. Só que essa fé que é colocada na gente, seja bem-vinda, viu, amada? Então essa fé que todo mundo acredita, que todos só têm fé para o que é bom, é mentira. É o maior erro, tá? Nós sempre estamos aqui acreditando que a fé é sempre algo positivo, que só existe para as coisas boas. Esse é o maior erro da humanidade. Esse foi um condicionamento mental que nos ensinaram. Então, todos nós temos fé e temos muita fé. Só que essa fé, ela pode ser usada de forma positiva e pode ser usada também de forças negativas. Além dela ser usada com forças, ela pode ser, todo esse seu poder de acreditar, de pensar, de vir de dentro, pode vir dominado por aquele que está tomando conta da sua mentalidade. Então,
O universo, ele está pronto para lhe dar qualquer coisa. Para ele não existe. Ele está para se equilibrar entre o bem e o mal, entre o preto e o branco, entre o escuro e o claro. Então ele só se equilibra. O que você quiser pegar, ele vai lhe dar. Então você pega o seu poder de criar, o seu poder de pensamento, o seu poder de fé e você começa a acreditar só em coisas ruins. É o que você vai ter, porque é o que você está pedindo. Por mais que conscientemente não seja aquilo que você queira, tá? Então a gente está aqui condicionado a acreditar que fé só tem quem pensa em coisa boa, quem acredita em coisa boa. Não, todo mundo tem fé e tem muita fé, só que pode estar usando ela de uma maneira muito errada, tá? E aí, ao invés de estar usando ela com as forças positivas, começa a usar ela com as forças negativas. E o universo vai dando aquilo que você está pedindo, o que você for buscar, ele vai lhe entregar. Então somos nós que escolhemos acreditar. Somos nós que escolhemos no que acreditar. Somos nós que escolhemos a maneira como é que a gente vai usar essa ferramenta que Deus deu, que é o poder de pensar, né? E aí, se a gente quiser avançar, a gente vai avançar. Se a gente quiser fracassar, a gente também vai fracassar. Porque é a ferramenta que você foi buscar para fazer uso naquela sua batalha, tá? Quando nós acreditamos que somos limitados, pensa comigo, você fica o tempo todo, colocaram na sua cabeça, ou você comprou a ideia, ou você acreditou, nós acreditamos que somos limitados, ou que somos incapazes, que a gente não passa de um miserável, não serve para outra coisa a não ser pagar a conta, que cada conta que chega você maldiz, né? Mas essa conta do cartão, mas essa conta da água, mas essa conta da luz, mas já chegou a conta da escola, mas já chegou, mas já quebrou, mas já. Você, ao invés de dar graças a Deus que você tem recurso para pagar, você tem água na sua torneira, você tem um banheiro com água, você tem um sanitário com descarga, você está pagando água que você está usando, mas a água é de graça, mas você não quer ir buscar na cabeça para botar nas suas coisas. E mesmo assim, para buscar na cabeça, se não tiver um rio passando perto de você, você ainda vai ter que cavar um poço. Então, a gente tem as comodidades, mas a gente também não agradece. Então, a gente usa as coisas boas que o universo já está trazendo para também estar se lamuriando. Então, a gente passa a acreditar, né, que a gente é limitado, que a gente é incapaz, miserável, que só serve para pagar conta, só serve para sofrer, que a gente não tem o direito de ter um marido bom, de ter uma mulher boa, de ter uma mulher que seja honesta, de ter um homem que seja honesto. A gente não acredita nisso. Tem dedo podre, tem isso, tem aquilo. Nossa, já me ferrei com um, nenhum outro presta, porque todos são iguais. Então, tudo você vai usando o poder da palavra que a gente viu ontem para estar maldizendo e criando a realidade que você quer, tá? Então, se a gente veio para evoluir, a gente tem as armas que Deus já nos deu a palavra para a gente criar, deu o pensamento para a gente criar, deu tudo para a gente criar. Tudo já vem de dentro da gente, a gente está usando de maneira errada, com a fé que a gente tem, é isso que a gente vai ter, tá? Essa ficha, ela é doída, mas ela é poderosa. Se a gente acreditar, se a gente começar a usar os princípios que estavam aqui, ó, nessas 5 lives, eu tenho umas 40 últimas aqui para trás que não tem mais quem seja. Eu duvido que quem começou a assistir as lives, principalmente ali os hábitos eficazes para o sucesso, de lá para cá, as 16 leis do sucesso, as lives que as meninas foram fazer, não tem, gente, como você ser a mesma pessoa. Se não, não tá. Quem era para ser a mesma pessoa já saiu fora, já não tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Você tem que saber que você veio aqui para você evoluir. Às vezes você pensa, caraca, mas eu tô vendo, a minha realidade tá ruim, é você que tá criando. Mas o meu filho não me respeita, a minha filha não me respeita, só quer saber disso, só quer saber daquilo, não tem isso, não tem aquilo. Ninguém nasce grande, nem monstro, porque monstro não existe, tá? Então, você começa... Se tem um negócio que o negócio está achando que é pequeno, você começa a se maldizer, você começa a contar as moedas, você começa a dizer que só é aquilo, você começa a desconfiar que o caixa está lhe roubando, você começa a achar que os funcionários só são preguiçosos, você começa a maldizer o que é seu. Você não começa a abençoar, você não começa a dizer que você tem um lugar onde as pessoas vão ir, deixa essas pessoas se sentirem bem, faça essas pessoas serem felizes trabalhando com você. Então a gente tem, né? Às vezes fica aqui, tem precisa sair para trabalhar, tem alguém que vem limpar a sua casa, né? Que já vem buscar ali o dinheiro dela também para poder estar abençoando a vida dos filhos. Ou já é uma pessoa fixa que trabalha com você. É a Dona Maria que eu mais espero na minha vida, é o dia que ela vai poder vir me ajudar a cuidar da minha casa, para poder fazer isso com amor. Mas aí você fica achando que essa auxiliadora, quando ela vai embora, ela tá levando as coisas, tá faltando alguma coisa na geladeira, foi ela que pegou. Cara, você só começa a vibrar com coisa ruim, só começa a pensar em escassez, só começa a pensar em coisa ruim. Como é que tu acha que teu dinheiro vai aumentar? Se tudo aquilo que a gente dá é aquilo que a gente tem.
Então, eu espero que quem viu essas lives consiga mudar. Deixa eu ver, garoto, o que é que você põe aqui? E quando as pessoas más usam livre-arbítrio para maldizer as outras pessoas, que é pior ainda, né, nego? Que chega, vem com aquilo de dentro, não vem só com o poder da palavra, ainda vem com o poder da vibração, né? Exatamente aquilo que estão sentindo. Então, tem uma palavra para poder estar fazendo as coisas boas, vai fazer as coisas ruins. Só que você que recebe essa palavra de uma pessoa ruim, se for o caso, não pega, porque você tem uma aura boa. Bate e volta. É como se você pega o reflexo do vidro, você pega um espelho e você bota no sol e você ilumina. Seja a luz, é para você ser a luz. Quem bater na luz foi treva, vai ricochetear e volta, é que nem bala, tá? Então nós estamos usando como? Nós estamos usando essa ferramenta que cria a realidade, né? Que Deus nos deu, nós estamos usando o direito que Deus deu, da gente ter o pensamento de criar, da gente ter a fé de criar, a gente está usando ela de maneira negativa, alienando a nossa mente ou deixando ela ser alienada pelo capeta, tá? Jesus já dizia o quê? Ele dizia que a fé move montanhas. O Mestre Jesus já nos dizia que a fé move montanhas. No que a gente acreditar, isso vai acontecer. Agora, qual é a fé? Qual é a montanha que se movia? Veja, se a gente for ler aquela passagem, que eu não quis trazer a passagem, mas o Mestre Jesus já nos dizia que a fé move montanhas. No que acreditarmos, vamos fazer acontecer. Por quê? Porque a montanha que vai se mover é a nossa força interna. A montanha que vai se mover vai ser a montanha que está dentro de você. É a sua força divina, é a sua centelha divina, é aquele sopro de vida de Deus vai se mover, porque ele já existe dentro de você. Então essa força divina, essa coisa grande, essa montanha grande, vai se mover e se plantar onde você quiser. E você vai realizar o que você quiser, porque isso é muito grande, é muito enorme. Então as mentes que são alienadas pelo demônio, é como a passagem daquele menino também endemoniado, que o pai leva ele até Jesus, diz que ele já está daquele jeito, né? Que já estava babando, que não dormia, coisa e tal. Ali você vai ver em Marcos, do 17 em diante. Então o pai leva esse menino para Jesus. Jesus tira esse demônio do menino e depois os apóstolos vão perguntar para ele o quê? Quando é que eles vão ter o poder? Os apóstolos, o pai do menino e tudo, fala assim, mas quando é que a gente vai ter o poder de tirar esses pensamentos ruins da cabeça desse garoto? Porque ele vive com pensamento no demônio. Ele não está pensando as coisas certas. Ele não está pensando por ele. E aí o que é que Jesus vai dizer para o Pai, vai dizer para todo mundo, vai dizer para os homens de pouca fé. Se vocês realmente acreditassem, vocês iam fazer obras maiores do que essa. Para isso a gente precisa acreditar, tá? Esse menino, ele teve essa mente aí libertada, os discípulos tiveram ali o ensinamento e a gente aprende com isso o quê? Que a nossa fé, com a fé que a gente tem, a montanha que a gente pode mover, a gente pode estar aqui dominando, comandando, criando com a nossa mente, principalmente cuidando dela para que ela não seja território dos outros virem plantar o que quiserem, tá? Então o Jacob, ele nos traz vários esclarecimentos. A escola dele é espetacular. Quem puder, gente, participa. Clube dos 5%, não posso. Mas aí vai ter as aulas dele. Sempre que tem as aulas dele, no Instagram, no YouTube, aproveite, porque aquilo ali é realmente uma utilidade pública. Tudo que ele fizer de utilidade pública, tá? Ana Paula Network, seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Seja muito bem-vinda. Então, Jacob, ele vai nos ensinar e vai nos ajudar também quando ele traz alguns esclarecimentos ali sobre, e falou-se muito dentro do livro, né, sobre as religiões, sobre os líderes religiosos. E aí já para o final a gente se encaminha para dizer, para o final do livro a gente se encaminha para dizer o quê? Tá querendo dizer que são ruins os líderes religiosos, que são pessoas endemoniadas que estão aproveitando para fazer isso? Gente, tudo isso é padrão mental. Tudo isso é sistema. Então um padrão vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e a gente vê o mundo com os nossos olhos. Então você pega a palavra, você lê a palavra, e ontem a gente falava, ou foi antes de ontem, eu estou aqui conversando com você, você pensa que você está me escutando? Você está escutando o que você quer escutar, o que a sua mente cabe, porque os seus padrões mentais só vai deixar entrar o que você quiser. Então vai entrar um tanto e o outro tanto que não cabe na parte ali, você vai descartar. Então é assim que ele também aliena. Então ele vai nos falar assim, olha, todas as religiões, todas elas se equivocaram, todas elas ensinaram um grande equívoco, e é disso que o inimigo mais se aproveita, onde a gente passa, onde ele chama Deus do seu opositor. Então ele fala assim, todas as religiões, elas se equivocaram sobre a fé. Nós passamos a acreditar num determinado momento que tem fé. Para você ter fé, você tem que ter fé em Deus.
Então você tem fé em Deus, mas não é para você ter fé em Deus. Você põe a sua fé, você põe a sua força em Deus. Você tem que pôr a força, você tem que pôr a sua fé, você tem que pôr o seu entusiasmo, você tem que pôr o seu poder naquilo que Deus já fez para você. Então, na certeza de que Deus, você pega e que você coloca assim, eu tenho fé em Deus que Deus vai fazer isso e isso para mim. Não, tá na mão de Deus, é o meu destino, é Deus que faz, é Deus que faz. Deus já fez, Ele já fez tudo e Ele só fez o mundo uma vez, Ele não vai brincar de rabiscar. Silvana, seja bem-vinda, amor. Então, ele não brinca de ficar rabiscando o mundo, de ficar rascunhando o mundo. Então, quando você foi feito, quando eu fui feita, quando o mundo foi feito, Deus só fez uma vez. Eu e você estamos aqui antes do fundamento. Tudo já está feito. Deus sabe, já passou as gerações para trás. Nós estamos nesse momento, passarão outras gerações. Só Ele sabe o que vai acontecendo. Só que nós, como somos finitos, nós estamos aqui passando um período e vamos voltar para Ele. Então, é você pensar. Seja bem-vindo, viu, meu amor? Tá de volta? Glória a Deus, viu? Família tá bem? Seja bem-vindo, ô brabo! Então, quando Deus fez o mundo, Ele só fez uma vez. Ele não vai ficar brincando de rascunhar. Ele não vai ficar brincando de eu acabei de fazer, agora o Jair está precisando de alguma coisa, eu vou fazer de novo. Não, ele fez o mundo, ele fez os propósitos, ele fez tudo para cada tempo e chamou-nos. Para cada tempo a gente está aqui, a gente concordou. Só que com aquela liberdade de você chegar aqui e você vai fazer, você tem tudo para fazer. E a vontade dele vai ser melhor do que a minha e que a sua. Tenho certeza absoluta. Só que aqui quem vai se desenvolver somos nós. Então o Jacob, ele dá um ensinamento ali pra gente quando você... Pai, tava com saudade também, né? Mas tava achando bom que você tava curtindo bastante aí com a família, né? Então quando o Jacob traz, ele traz esse ensinamento. Que as religiões, seja elas qual forem, os livros sagrados, os livros de filosofia, tudo tem ali, começou, ninguém sabe onde foi que se começou esse equívoco aqui com a fé, onde a gente passou a ter fé em Deus, a gente não passou a ter fé a partir de Deus em mim. Eu sou a vida de Deus, eu sou o que Deus pôs em mim. Então eu coloco tudo o que eu tinha que fazer nas mãos de Deus, para Deus fazer. Eu coloco a Deus, o universo, uma entidade, uma força maior que você acredite. Então não é você quem faz, você vai acreditar que aquilo vai acontecer porque aquele outro quer, porque não, é você quem vai fazer girar isso aí, tá? Porque ele já fez tudo que a gente precisava, ele fez. E depois dele ter feito, ele nos deu liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para você pensar, liberdade para você pôr essa fé, esse seu pensamento que cria as coisas onde você quiser. Deu inteligência, deu os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar. Deu aí as faculdades mentais para você, deu para você as virtudes, os dons divinos, os temperamentos. Então ele não poderia e ele não fará, ele não vai fazer. Vamos convidar o pessoal aí, os preguiçosos. Deixa convidando os perseguidores. E eu entendi os preguiçosos. Deixa eu ver o que é que você colocou aqui. Ah, tá. Foi os perseguidores mesmo. Hoje eu quero encerrar esse livro, tá? Tem choro. Então ele não poderia jamais, Deus jamais poderia, seja bem-vinda, Emily, Deus jamais poderia fazer a gente ser alienado. Alienado é coisa do capeta, tá? Então ele quis que a gente fosse a sua imagem, a sua semelhança. Por isso ele deu esse livre-arbítrio aí, ele deu esses poderes todos e nos deu a liberdade da gente criar o nosso próprio mundo. Tá? Se você, se nós estamos criando uma coisa que a gente não gosta, a culpa não é dele. A culpa não é de quem fez a promessa, a culpa não é da promessa que você não está acessando. A culpa é nossa porque a gente está deixando o inimigo tomar conta. Ele não cria, mas ele sabe o que pode ser criado na sua vida. Então ele começa a lhe afastar do propósito que você tem. A gente começa a ficar tão alienado. Seja bem-vinda, meu amor. Luciane Maeda, minha psicóloga predileta. Então, se a gente está criando aqui um mundo de escassez, a gente está criando um mundo de sofrimento, a gente está criando um mundo que Deus não queria que criasse, porque a gente deixou espaço na nossa mente, lugares vazios para que o inimigo viesse, plantasse as sementes dele, as sementes de medo, onde você, tendo tudo, acredita em Deus, que é Deus quem vem fazer para você, ao invés de você fazer, porque Deus já fez tudo, ele já lhe deu tudo, ele já tudo que você pode se desenvolver aqui, ele já botou dentro de você. Antes do fundamento do mundo, você já estava ali completa, linda, top, maravilhosa, para fazer, para realizar. Então ele já tinha lhe dado coragem, ele já tinha lhe dado fé, inteligência, os 5 sentidos, ele já tinha lhe dado as faculdades, as virtudes, os dons divinos, tudo que você possa imaginar, até temperamento, para você ser melhorzinho ou piorzinha, ele foi lhe dando.
Só que aí o que ele não poderia lhe dar nunca era a falta de liberdade para você não fazer o que você quisesse. Porque ele quis que você fosse a imagem e semelhança dele. Para ser a imagem e semelhança dele, você tem que ser livre para criar o que você quiser. O universo, aqui com as leis naturais, com as leis universais, o que você pedir, ele vai lhe dar. Para ele não tem bom, não tem ruim. O que você pedir vai chegar para você. Então, se eu tenho um pensamento, eu tenho a força, eu tenho a fé para criar isso aqui, só que eu estou criando de uma forma errada, eu tenho que pegar o presente porque sou eu que estou indo buscar, tá? Deus não vai fazer nada para mim. Ele vai esperar que eu, com a força dele dentro de mim, o sopro dele, o meu poder divino, a minha centelha divina, todo aquele poder, todo aquele desejo ardente, toda a minha lei, a minha parte progressiva que eu tenho, a minha força positiva, que é essa centelha divina que existe dentro de mim, ela se manifesta. Então a fé não está em Deus, está a partir de Deus, a partir de mim, que vou deixar essa vida que é Deus dentro de mim agir. E veja bem, aqui a gente está falando para você como filho e como filho de Deus, tá? Nós temos uma ascendência ali muito forte. Deus deixou uma ascendência muito forte. Se a gente for olhar a linha do tempo, você vai ver assim os profetas, você vai ver de quem você é filho. Abraão, Isaac, Jacó, né? O Israel atual. Então você... olha o tamanho da ascendência que você tem atrás de você. Nós com esses ascendentes aí, né? A gente com esses ascendentes, conhecendo as histórias dele, como é que você vai ter medo de qualquer coisinha você vai ficar aí se entregando? É aquele momento onde eu falava para você, o que você acreditar, com a fé que você tem, você acredita que você é miserável, que você só veio para pagar conta, que sua vida não serve para nada, seu marido não presta, seus filhos não prestam, seus funcionários são ladrão, a empregada da sua casa está roubando comida da sua casa, tudo isso você está usando a fé que você tem de maneira negativa, mas você tem fé e você está usando. Então... ele também diz o seguinte, quando você for orar, ore como filho de Deus, tenha um diálogo de pai para filho. Não fique desesperado, mendigando, pedindo migalhas, pedacinhos de alguma coisa, desesperado, tá? A gente deve usar o poder divino que a gente tem, que está dentro de nós, para profetizar, para falar com Deus, para pedir para Ele. Pedir como filho, falar como filho, saber que tem. Tá na hora de pegar? A sua herança é minha, as coisas são minhas, eu já posso usar? Já estou pronto para usar? Se eu não estou pronto para usar, como é que um rei, como é que uma rainha, como é que um príncipe e uma princesa são treinados? Desde cedo eles são cada vez mais se responsabilizando, vão aprendendo a viver como tal. Eles não esperam para de um dia para a noite virarem príncipe, nem virarem rainha, virarem princesas, de princesas passarem a ser rainhas. Elas são preparadas, elas vão vivendo como tal já. Tá? Então a gente também precisa tomar posse da vida que é nossa, sem a prepotência, tá? Sem arrogância, sem acreditar que é outro Deus, né? Às vezes a gente fica ali numa meia confusão, né? Eu sou igual a Deus, eu crio tanto quanto Deus. Deus disse, se você tiver fé, você vai mover montanha. A montanha que você tem, aquela força enorme que você tem, é a sua centelha divina. Ele soprou vida, soprou o sopro dele, a vida dele dentro de você. E ele disse que você é filho no filho dele. Então, como um filho, com aquele sopro divino que é dele, vai voltar para ele, você tem força. E o próprio filho disse, se vocês acreditarem, vocês vão fazerem obras maiores do que as que eu estou fazendo. Por quê? Porque vocês em mim e eu no Pai, nós somos um no todo. Então você tem o teu mundo individual, mas nós vivemos no mundo universal, tá? Somos os seus filhos. Então a gente não deve estar aqui, Marlene, seja bem-vinda, a gente não deve estar usando uma comunicação que espera que a outra pessoa, espera que Deus, espera que o outro faça para você, tá? É você quem tem que fazer. Então a gente fica esperando que Deus faça. Deus só faz depois que você faz a sua parte. É você quem tem que fazer a sua parte. Então você faz a sua parte, você pega ali a parte que lhe diz, que lhe cabe, que é sua. Então, praticamente o que for possível é seu, o que for impossível, não esquece, não dá para você fazer, não é problema seu, você não vai ter condições de resolver. A quem é que cabe esse problema? Entregue, é para o delegado, entregue, é para o professor, entregue, é para o médico, entregue, faça a sua parte. Tudo que tiver ao seu alcance, faça, e deixe o resto que Deus já tem quem vai fazer. Só que ele precisa de mim, ele não precisa de mim, nem de você para ser Deus. Ele precisa de mim, de você para exatamente essa força, esse poder, essa centelha divina poder acontecer aqui na vida. Então eu e você, tão poderosos, com esse poder tão grande, a gente só precisa pensar em equilibrar cada vez mais o mundo, agindo em harmonia, com a força que a gente tem, não deixando a cabeça ser alienada para estar sempre na força negativa, criando só o que não presta, criando só miséria, criando só desgraça. No livro ele vai dizer, 98%
98% das pessoas eu comando, porque eu comando a cabeça delas. Eu comando a cabeça delas ainda antes de nascerem. Eu já trago pessoas enfraquecidas pelas histórias dos seus ancestrais. Eu já trago pessoas que os pais já vão começar a falar tudo o que não deve enquanto a mãe está grávida. Eu trago crianças que vão ser alienadas por todo mundo. Todo mundo que tem autoridade sobre elas vão alienar, vão colocar medo e eu vou tomar conta. Quando tiverem jovem ainda desesperados sem saber o que vão fazer, eu vou oferecer qualquer tranqueira para essas pessoas continuarem ou drogadas, ou sumidas, ou com medo, ou satisfeitas com qualquer emprego que só pague suas contas. Mas eu vou tirar o propósito da mão delas. Então por que é que ele não pode com 2%? Porque 2% tem propósito definido, sabe o que quer. Vai bater firme, vai bater de frente, vai doer, vai se levantar e vai fazer de novo. Por quê? Porque definiu, tá? Então nós precisamos acordar aqui a nossa consciência, despertar para a gente entender essas coisas, tá? E sair dessa alienação. Vou correr mais, senão a gente não entrega. A alienação, pensando sempre pela nossa cabeça e nos moldando sempre. Quando você está alienado, você não pensa com a sua própria mentalidade. Então você fica pensando pelos olhos dos outros, pela cabeça dos outros. Às vezes é o padre, às vezes é o pastor, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o professor, às vezes é o irmão mais velho. Mas você não tem condições de pensar só. Você fica só esperando que os outros cheguem com a solução, tá? Isaías 43, isso é um perigo porque já era bíblico, já é muito antigo. Isaías vai dizer assim, quando ele está lá reclamando de algumas coisas. O profeta vai dizer, fazei sair, tira da minha frente. Fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar. E os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Será que isso quer dizer alguma coisa comigo e com você? Então essas aí são as verdadeiras pessoas alienadas, né? Isso foi em Isaías. E Jeremias vai dizer assim, ó. Agora, pois, lá em 5:21, agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes os ouvidos, mas se negam a escutar, se negam a ouvir, tá? Isso quer dizer que nós lemos a palavra, nós lemos a Bíblia, nós escutamos gurus profissionais, nós escutamos os psicólogos, terapeutas, nós escutamos os filósofos, nós escutamos aí os gurus, nós escutamos o padre, o pastor, nós lemos, só que nada entra na nossa cabeça. Nós escutamos do lado físico, mental, espiritual, nada entra. Por quê? Porque a gente não consegue entender. A mente está dominada, está tapada. Um copo tapado, nem entra, nem sai mais nada, tá? Então a gente fica com a mente tapada, vivendo só daquilo que está ali dentro, ó. Quando essa mente está tapada, quando essa mente está dominada, nada entra, nada sai, é quando o apóstolo Paulo também traz e fala para a gente aqui, ó, em Romanos 12:22. Quando eu falo de Romanos 12:22, eu gosto muito do pastor Renato, né, que a gente costuma fazer lives de vez em quando está no Meet. E a gente gosta muito dessa passagem. Em Romanos, na carta aos Romanos 12:22, vai estar escrito assim: e não vos amoldeis, não deixe a mentalidade, não se amolde, não vire o molde, tá? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Então, professor Adênio, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo, tá, meu amado? Nós estamos aqui, ó, se encaminhando para ver se fecha, para fechar mesmo, né? Ao final dessa leitura, e hoje eu não quis trazer muito da leitura, né? Daí do Mais Esperto que o Diabo, do livro Mais Esperto que o Diabo. Então, quando você está aqui, mesmo, né? Como os apóstolos já falavam, você tem ouvido, mas você não ouve, você tem olhos, mas você não vê, você não consegue escutar, você lê, você escuta o guru, você escuta tudo, mas você não consegue entender. Nada entra na tua mentalidade. E por que não entra na mentalidade? Porque já está tapada. Os padrões mentais, você já não pensa mais por você. As verdades suas são absolutas, tá? Então o apóstolo Paulo vem dizer exatamente isso. Se a gente não se renovar, se a gente não renovar a nossa mentalidade, nós nunca vamos poder experimentar a vontade perfeita, agradável e justa que é a vontade de Deus para a nossa vida, tá? E aí a gente vai começar a servir por meio dos dons que Ele já nos deu, tá? Tudo que nós ouvimos, tudo que nós escutamos, porque a nossa mente não consegue acessar nada por estar condicionada, né? Nós precisamos decidir mudar, renovar a mente, porque se a gente fizer isso, a gente vai acessar muita riqueza, e riqueza de muito dinheiro. Mas por que a gente não faz isso? Por que a gente não se conecta? Por que a gente não tem esse poder, essa riqueza? Porque a gente não consegue se conectar com aquilo que está dentro da gente.
tá? Se posicionar, ter essa parte positiva, essa energia progressiva que rege o universo, que é a energia da fé, a energia do positivismo, a energia, não aquele positivismo que eu tô aqui toda sabendo que tô ferrado e tô dizendo assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo joinha, né, joinha, tá tudo tranquilo, sabendo que tá ferrado. Não, é você realmente trazer de dentro para fora e você mudar esse jogo, tá? Quantas pessoas nós conhecemos e ouvimos, né, de pessoas que descobrem ali o propósito que tem, e a gente falava disso ontem, que a gente descobrem ali, vou entrar numa reunião, vai na fé, tá? Deus abençoe. Então, você descobre dessas pessoas que elas até de repente, né, não passaram nem por adversidades nenhuma, não souberam construir, não aprenderam a construir, de repente elas ganharam na Mega Sena, ou elas fizeram um sucesso muito rápido, só que elas começam sem fazer nada, sem saber lidar com isso aí, ou até mesmo que elas descobrem o propósito delas e começam a fazer desse propósito algo para a sua vaidade, algo para o seu dinheiro, algo para estar ali no glamour. Quantas dessas pessoas não terminam, que são muitos, são artistas, né? E aí eles começam a viver aquilo, pensam que a alegria, que tudo que elas têm, que essa riqueza, que é esse dinheiro, que é aquela fama, que é aquela glória, é tudo. E essas pessoas têm um rombo dentro delas. Por que tem esse rombo? Tem esse rombo porque elas estão desconectadas exatamente dessa parte do seu, o seu desdobramento divino, a sua parte divina, esse sopro divino aí que você não está encontrando, você começa só a viver as coisas, a avidez pelo mundo, não tem história, termina muito, droga, termina os subornos que ele ia dar, é exatamente onde a pessoa se perde. Ela até tem um propósito, mas aí começa a usá-lo para ela própria, ela começa a nada preenchê-la. Por quê? Porque ela se desconectou da essência dela. Então vai vivendo um mundo de isolamento. Por mais que ela esteja no mundo de todo mundo, quando ela está sozinha, ela está se drogando, ela tá triste, está arrebentada, tá? Então, para a gente buscar essa satisfação, quando eles querem buscar essa satisfação, eles vão se enchendo de quê? De todo tipo de droga. E muitos terminam até indo até a morte, né? Que são os suicídios. Você vai ver pessoas que vão dizer assim, nossa, como pode, né? Uma pessoa que era tão bonita, uma pessoa tão famosa, outra pessoa que não, ou foi overdose, ou até mesmo tira a vida, né? Se suicidando. Então, elas não são felizes, elas não atingem esse sucesso verdadeiro. Por quê? Para você viver esse sucesso verdadeiro, a gente precisa estar conectado com essa parte divina. Essa nossa parte que é o próprio Deus dentro da gente. Então a gente precisa acalentar, a gente precisa se encontrar com Ele, a gente precisa descobrir e deixar essa parte agir, ela vir para fora da gente. Então é nesse momento que Deus não precisa de mim, de você, para ser Deus, mas Ele precisa de mim, de você, para poder agir. Ele precisa de mim, de você, para a vontade dele chegar à vida das outras pessoas, para o poder dele chegar na vida de outras pessoas. Então você descobre o seu propósito e por isso o inimigo não chega mais na sua mente, porque você descobre o seu propósito e você começa a servir ele com os dons que você tem e você vai cada vez mais crescendo e você vai se desenvolvendo e cada vez mais você vai ficando melhor naquilo que você faz para servir as outras pessoas. E porque você está fazendo isso, então o universo vai devolver energia do que você quiser. Então a energia que você estava buscando, que era talvez a riqueza, a fama, o dinheiro, você vai conhecer ela depois de conhecer a felicidade verdadeira. Então, quando você conhece essa felicidade verdadeira, tudo isso aqui não fazia mais parte de você, porque você não estava desconectado com a sua essência. Na sua essência, você já fazia as suas coisas. Então, o resto, você já vivia bem fazendo as coisas no natural, o sobrenatural vem. E trazendo com ele tudo o que você já não sentia falta, mas aí é onde você buscou viver o que a sua essência queria, que era essa parte divina, o que você veio fazer no mundo. Então, a partir desse momento que você está ali conectado com o seu divino, o espiritual vai trazer para você tudo. E por ele trazer tudo, vai vir dinheiro, vai vir poder, vai vir fama, vai vir riqueza, vai vir tudo o que você realmente queria. Isso depois de você estar conectado com o poder superior e buscar as coisas do alto. Porque o contrário, quando a gente corre para fazer logo as coisas aqui de baixo, a primeira coisa que o inimigo tem para lhe alienar e tirar você do seu propósito é trazer o suborno dele, tá? Então essas riquezas, elas vão vir ali realmente como acréscimo, tá? Por quê? Porque a gente já não sentia falta delas, para poder ser feliz. Você já era feliz com o que você fazia. Então você não tinha mais a chance, ou pelo menos a sua chance era menor, de ser subornado ali pela avareza, pela tentação, pela ganância, pela vaidade, tá?
Mesmo assim, o diabo não vai parar de alienar você. E você, antes de você ter tudo isso, ele vai dizer assim, mas como é que você vai querer se voltar para dentro de você para descobrir o que é divino em você? E quando você descobrir isso, você não vai mais querer saber daquela fama que você estava buscando, daquele sucesso que você estava buscando. Você não vai mais querer saber de nada disso, e é mentira. Você só precisa ir primeiro se encontrar, se fortalecer, buscar primeiro aquilo que realmente importa, aquilo que você veio para fazer, porque o resto vai ser acrescentado, tá? E aí você não é por isso que você vai ser uma Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco de Assis, um monge tibetano, um padre como é que chama? Um padre que medita no deserto, não. Você vai poder fazer tudo o que é se conectar com Deus, buscar o que é mais sagrado em você, colocar para fora para servir o mundo, buscar os dons que você tem, sem correr o risco de cair nessa armadilha, sem confundir a felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira só tem quem tem dinheiro, só tem quem tem fama, só tem quem tem sucesso. Isso aí a gente confunde o que é realmente de verdade. Tem uma carência muito grande e aí vai buscar tudo isso para poder tampar essa carência, como a gente falava ontem. Vai buscar fechar essa carência nas drogas, no sexo, em tudo. Por quê? Porque você está desconectado, tá? Rose Nascimento. Deve ser, né? Rose Nascimento. Seja bem-vinda, tá? O importante é que você é bem-vinda. Então a gente fica aqui melhor, a gente fica mais rápida, a gente não deixa que o inimigo, por causa dessas carências, nos tire ali da mão de Deus, nos tire das coisas mais positivas, colocando ali as forças negativas, tá? O verdadeiro sucesso consiste em termos a experiência do milagre. Você tem que... esse é o verdadeiro sucesso. É você saber que a vida é um milagre todo dia. Então todo dia onde você estiver, você vai poder estar experimentando o sobrenatural. Isso que é impressionante, isso que é importante. Maria, como é que eu vou poder estar vendo esse sobrenatural? Se você tivesse com o microscópio o tempo todo, você ia estar vendo a vida desabrochar o tempo todo ali perto de você. Você ia saber que você é energia pura, você ia saber que nada é estável, você sabe que tudo se movimenta. Você ia ver as rosas desabrochando, os passarinhos nascendo, cantando. Você ia ver o ar que você respira entrando e saindo dentro de você, a água que você bebe. Você ia ver o quanto de riqueza você já tem. Mas... para isso, a gente precisa desenvolver um padrão mental, né? Que perceba a divindade que existe dentro da gente, que existe essa força do milagre da vida dentro de nós. Então, Einstein já dizia, né? Albert Einstein já dizia. A gente tem duas maneiras de viver, só existem essas duas. Uma é você vivê-la como se a vida fosse verdadeiro milagre, tá? E a outra é como se não existisse milagre nenhum. Então eu posso escolher a vida como um verdadeiro milagre e sabendo que existe milagre em tudo, e como também posso viver como se não existisse nenhum milagre. Então a gente passa a vida toda reclamando e reclamando muito das coisas que nos faltam. Então você é capaz de fazer uma lista para dizer o que é que lhe falta, mas você não é capaz de fazer uma lista e dizer que você já tem muito mais, você não precisa de nada mais, porque você já tem até mais do que dá para viver. Então quando a gente passa, né, a só reclamar, então você passa a reclamar pelas coisas que faltam, ignorando como o universo é generoso, ignorando a quantidade de riqueza que ele possui e está aí à sua disposição, a gente passa a não prestar atenção no milagre da vida, tá? E era isso que a gente precisava estar indo buscar para poder cada vez mais, cada vez que chegasse um pensamento besta, um pensamento bobo, um pensamento que quisesse tomar conta da nossa cabeça, você vê, olhar ao seu redor e ver a vida acontecendo, tá? A armadilha do diabo, a armadilha do capeta, né? É o medo. E o medo que a gente tem de perder, de ser pobre, de ficar sem nada, de ficar na escassez, então é aquilo que vai deixando a gente insatisfeito o tempo todo. É esse medo que a gente coloca o foco desse pensamento aí que vai criar cada vez mais pessoas gananciosas, pessoas escassas. A gente precisa entender que a vida é milagrosa. E essa expressão da divindade, né, que existe dentro de nós, para realmente a gente entender o verdadeiro sucesso. Eu venho falando de sucesso aqui, sei lá, 2 meses, 3 meses, não conto nada para mim, porque para mim o dia vai acontecer hoje, amanhã e depois. Se eu estiver viva, tá tudo certo, né? Então, a gente vem falando aqui de sucesso de uma maneira onde as pessoas acham que o sucesso é você ter exatamente isso, você só ter dinheiro, você só ter... Não, cara, o sucesso é você descobrir o milagre de você estar vivo, o milagre das pessoas que estão ao seu lado estarem vivas, o milagre de você poder melhorar todo dia, evoluir todo dia, servir melhor todos os dias. Isso é um verdadeiro milagre, isso é um verdadeiro sucesso. E quanto mais você se conectar com essa força gostosa que vai vindo cada vez mais de dentro de você, mais você vai atingir sucesso.
Por quê? Porque você está indo encontrar aquilo que já está lhe procurando. O que é seu já lhe procura desde que você chegou. Só que a gente é que vai se desviando, tá? Então a gente passamos o tempo todo iludido pelo diabo, que para ter mais sucesso a gente também precisa. Se eu preciso que o meu sucesso chegue, que eu preciso fazer ele acontecer, é porque está me faltando conhecimento. Então eu preciso estar conhecendo mais, eu preciso estar conhecendo mais. Quantos de vocês não conhecem e sabem quantas vezes eu não fiz isso? Tome mais curso, tome mais masterclass, tome mais mentoria, tome mais, e você nunca vai estar preparado. Por quê? Porque você está enxergando as coisas com o seu olhar. O jeito que eu acho que é a melhor coisa pode ser a pior coisa para os outros. Eu vou chegar aqui toda cheia de expectativa, achando que foi a melhor coisa. Chega aqui, vocês estão nem aí. Eu posso chegar aqui achando que é muito pouco, eu estou salvando uma vida. Então, o meu mundo, o seu mundo, o meu mapa, o seu mapa, meu território, o território de todo mundo. Então, a gente não vai poder parar por causa disso. Conecta quem tiver de conectar, escuta quem tiver de escutar, vai comprar o livro quem tiver de comprar, vai ver a live quem tiver de ver, e assim vai. Você precisa só fazer as suas coisas com amor, tá? Então o diabo ele vai trazendo aí essa parte, nos iludindo que você não tem conhecimento suficiente. Eu vim fazer live exatamente para eu escutar de um mentor que para você fazer 20 minutos de live você tinha que ler pelo menos 50 livros. Você tinha que, para fazer 20 minutos de live, conversar com as pessoas por 20 minutos, você tinha que ter lido 50 livros. Falei, vai se lascar, porque eu não aceito um jugo desse sobre a minha cabeça. E eu não sou de ler todos os livros. Eu sou de ler o livro que eu quero ler, do aquilo que eu quero falar. E eu vou falar o tempo que eu quiser falar. Quem tem problema de só ter 10 minutos, aproveite seus 10 minutos. Não consegui conectar, tem um X ali em cima, aperta e pula fora. Está travando o movimento. Toda a vida eu disse isso para vocês. Né? Eu não estou preocupada com o número, eu estou preocupada com a qualidade, principalmente a qualidade daquele. Você pode passar um dia comigo, aproveite. Eu quero passar um mês, depois eu não conecto mais, aproveite. Eu vou passar um ano com você, aproveite. Tudo tem ciclo. Assim como a árvore, que nasce e morre, mas o tempo que ela tinha, ela deu fruto. Acabou. Não tem disso, gente. Pra que tanto apego, né? Não é apegada a nada. A única coisa que eu pensava que eu tinha era a vida, ele não me pertence. Então a gente tem que ver assim, ó. Você não precisa achar que está pronta para botar os seus conhecimentos para fora, tá? E nem precisa buscar entupir, como a gente viu essa semana, pegar uma sala que já está cheia de coisa e você acha que vai mobiliá-la porque vai botar mais conhecimento ali dentro. Você vai fazer aquele loop pior ainda, tá? Você tem mais coisa, você bota mais coisa, mas você não está tirando nada de dentro. Você quer morrer? Você quer se empanturrar com as coisas que já estão aí dentro? Eu falo mesmo, eu boto para fora e boto mesmo, porque o que eu tenho aqui dá para suprir. Então, vamos embora, tá? Então, aí a gente fica entupindo a mente com conteúdo, nunca pondo em prática, né? A gente não consegue limpar e sair, não consegue servir o mundo, não consegue entregar, não consegue evoluir. Fica preso, com medo do quê? Com medo que alguém vai achar que não presta. Quem achar que não presta não vai ficar. Ninguém também é obrigado a ficar, não. Imagina, o negócio não tá dizendo nada comigo, eu vou conectar para quê? Tá? Então, Jesus abriu mão, presta atenção nisso aqui, ó. Jesus abriu mão do seu poder imortal. Jesus Cristo lá já imortal. Jesus foi homem aqui como todos os outros. Ele deixou todos os seus poderes para trás. Então Jesus abriu mão do seu poder imortal e foi aqui no plano da matéria igualzinho a mim e a você. Na simplicidade, tá? Ele ensinou com toda simplicidade. Ele não foi buscar todos os conhecimentos do mundo. Ninguém conheceu ele viver dentro das bibliotecas, dentro dos templos, dentro dos pergaminhos. Ele ia e fazia. Foi assim que encontraram ele lendo e explicando tudo que estava ali dentro. Ah, mas aí São José deve ter ensinado ele, com certeza. Mas não a ponto dele dizer assim, olha, eu não vou, alguém chegou aqui e pediu um conselho, me aguarda que eu vou lhe dar uma mentoria depois. Não, onde ele tivesse, ele ensinava. Era um doutor, ele falava na linguagem do doutor. Era um pobre, era um pequeno, era um sarnento, era um arrebentado, ele ia falar na linguagem deles também, tá? Nunca parou, nunca deixou de entregar o que ele veio fazer. A missão dele foi cumprida porque ele entregou do jeito que tinha que entregar. Joyce Genial, deixa eu ver, Joyce Geane, acho que é, meu Deus, Joyce Geane. Joyce Geane da Podologia, seja bem-vinda. Você sabe que o Instagram acaba com a nossa vida, né? Quando você vai ler, você encontra tudo ali, ó. Joyce Geane Podóloga, seja muito bem-vinda, tá, meu amor? Então, nós precisamos buscar o que nos falta para a gente começar.
E a gente começa isso aprendendo o quê? E aqui agora eu vou correr, que é para poder vocês pegarem todo o conteúdo, tá? Nós vivemos em dois mundos, prestem muita atenção. Nós vivemos em dois mundos, tá? Esse mundo individual, que é o meu mundo, o seu mundo, cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu jeito de enxergar e cada um vive a vida que quiser viver. Esse é o seu mundo individual. O mundo pessoal, o mundo da pessoa. Nesse mundo aí você vai ter suas crenças, você vai ter seus pensamentos, você vai criar aí as suas percepções. É aí que mora as suas emoções, tá? E esse mundo também é o mundo da dualidade. O mundo da dualidade é assim, é 8 e 80, tá? Então, é preto e branco. Para existir uma força, tem que existir uma oposta. Então, esse mundo nosso também é o mundo da dualidade. É um mundo cheio dos problemas, das tribulações, dos desafios, das adversidades. É o mundo cheio de altos e baixos. Um dia você pode estar em cima, no outro dia você pode estar embaixo. Hoje eu posso estar alegre, amanhã eu posso estar triste, tá? Então, aqui a gente também acessa a riqueza, a gente acessa a pobreza, a gente acessa a saúde, a gente acessa a doença, né? Não tem problema nenhum. Esse é o nosso mundo pessoal. Só que, o que é que Jesus disse do mundo, né? No mundo vocês terem aflições, no mundo vocês vão ter aí esses perrengues, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tá? E a gente vai ter aqui também, o mundo, nesse mundo aqui que a gente está, é o mundo da fragmentação. Por quê? Porque é o seu mundo, é a sua verdade, é o seu jeito de viver. Esse é o mundo fragmentado. Assim como diz o Jacob, né, quando ele nos ensina, esse é o mundo onde a gente fica vivendo como um fragmento isolado. Mas por que você é um fragmento isolado? Porque imagina que você fazia parte de uma videira toda, e aí quando cortou-se aquele ramo, você passou a ser apenas o ramo, você não faz mais parte da videira. Então você se desconectou do teu Criador, você se desconectou daquele que é forte dentro de você, da sua essência. Então você se identificou com aquele que você pensa que é. E aí tudo você vai viver nesse mundo de desespero, nesse mundo aqui em que você acha que está carregando todos os problemas nas suas costas. Tudo vem bater nas suas costas, tá? Você está sozinho no mundo, só você tem problemas. Então se sente sozinho no mundo e vivendo um mundo aí de escassez. E você ainda vê que todos que estão ali à sua volta também estão isolados. Cada um vive no seu mundo. E quem se aproxima de você, porque a gente só atrai aquilo que a gente vibra, tudo que se aproxima de você também são pessoas isoladas. Então todo mundo que se aproxima, você vai achar que está vindo aqui pegar o quê? Pegar um pensamento seu, pegar uma energia sua, pegar algum pertencimento seu. Então todo mundo que vai chegando, vai chegar para tirar alguma coisa de você. E muito mais você vai se isolando, tá? São aquelas pessoas que até têm bens materiais, mas não tem amigo, não tem como. Ai, meu Deus do céu, quando se junta numa coisa, sabe que é falsidade. Tem que pagar para as pessoas estarem ali. Ninguém quer estar de graça junto da pessoa, tá? Porque é que às vezes a gente brinca e diz assim, tem lá uma postagem, a gente fala assim, nossa, eu sou craque para dizer isso, amo de graça. Não precisa pagar nada não, que eu amo. Porque eu gosto de estar ali com aquela pessoa, tá? Então a gente tem esse mundo individual, que é desse jeito, e a gente tem o mundo universal. Nesse mundo universal, que é o mundo do todo, né? Não é um mundo cheio de altos e baixos, é o mundo do universo. Todas as outras pessoas também fazem parte desse mundo. É nesse universo onde tudo contém. Então é nesse universo onde você tem o seu mundo, você faz parte desse mundo, mas você está no mundo de todos. Você faz parte desse mundo, tá? Nós vivemos dentro desse mundo universal e dentro do nosso mundo também ao mesmo tempo. Então eu não consigo, porque eu estou vivendo no mundo universal, não quero me livrar do meu mundo. Nem eu vivo o meu mundo de manhã e vivo o mundo universal de noite. É tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eu vivo o meu mundo individual dentro do mundo universal, tá? Então nós precisamos entender a vida como um verdadeiro milagre. A vida, ela é como é que eu vou entendê-la? Como uma milagrosa expressão da divindade que existe dentro de mim, dentro de nós, né? Para poder a gente realmente viver o verdadeiro sucesso. Então, você já viu nas leis naturais, né? O que é, ele nesse mundo universal, você não vai ver uma coisa mudando como a gente muda tanto por causa das emoções. Então você vai ver as leis agindo, você não vai ver um rio subindo. Você só vê um rio descendo. Se ele estiver na mesma altura, ele não sai do lugar, ele vira um lago. Agora, se ele tiver uma inclinaçãozinha, então ele vai começar a descer. Você nunca vai ver algo que você jogue para cima e ele continuar subindo o tempo todo. Vai chegar um momento que ele vai cair. Então, sempre a lei vai estar existindo e sempre as leis, elas vão ter que ser respeitadas. Por quê? Porque elas são fixas, são elas que regem o universo. Então, se a gente for pensar onde era que estava a energia elétrica antes da gente conhecê-la, né? Ela estava no mundo
da não forma, do não manifesto. Ela passou pela cabeça de quem desenvolveu-la, que estava ali o tempo todo pensando. Então ela começou a existir no plano mental para poder, com os pensamentos dessa pessoa, criá-la e trazê-la. Mas ela já existia nesse mundo universal, tá? O universo, ele é um mundo de leis fixas e ele está além das adversidades do indivíduo. Ele é um mundo de harmonia e estabilidade. Ele é o mundo da abundância, do divino, das infinitas possibilidades. Então, tudo o que você quiser pensar, você pode realmente criar, pode ser seu. Só basta você fazer a força. Eu costumo falar que aqui você faz o pedido para o seu shopping center. E aí a caixa está lá cheia, tá? A entrega está lá cheia, só falta você pegar. Então, no universo não existe vitória ou derrota, apenas as consequências. Não existe vida ou morte, apenas os ciclos. Então, às vezes você pensa que você está derrotado por alguma coisa, foi apenas uma consequência daquilo. Às vezes você pode pensar, né, nas suas emoções que você está muito triste ou está muito alegre. É o nome que a gente deu. Para o universo você só está com emoção. E aquela emoção, quanto mais você sentir dela, mais ele está para lhe servir. Então eu estou numa energia, numa alegria muito grande, ele vai lhe servir. Eu estou numa tristeza muito grande, ele vai lhe servir. Porque ele não pesa. O equilíbrio dele é a mesma coisa. Numa ponta está uma coisa, na outra ponta está outra. Ele não vai mudar por causa das nossas emoções. Por isso todos os nossos problemas são criados pela nossa mente. Todas as soluções são criadas pela nossa mente. Tudo que a gente vive é criado pela nossa mente. Somos nós que pedimos. Então a mente não se apega nem a um ciclo e nem que ele acabe. Daí a gente começa a criar a resistência. A resistência, no fim de um ciclo, cria o sofrimento. Então, a vida vai acontecendo, a mente, né, vai se apegando ali àquele ciclo, sem querer que ele se acabe. Acontece com os nossos pais, tem um ciclo para a vida, mas a gente fica ali apegado. E o apego, a resistência que a gente tem, vai criar o sofrimento que a gente também cria ali por causa da partida, tá? Por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil a gente se apegar? Tão difícil da gente desapegar na realidade. Por isso que é difícil se apegar de quem você é, de quem eu sou. Então a gente não consegue desapegar da ideia que a gente tem da gente mesmo, né? Todos os nossos problemas estão aqui no nosso mundo individual, não no mundo do universo, tá? O nosso foco está no mundo individual e quando a gente foca nesse mundo individual, a gente acredita que está sozinho, que está fragmentado, que está isolado aqui do universo, que está desconectado. Por quê? Porque o mundo universal é um mundo muito grande. Então você imagina você sozinho, solto nesse mundo sem se identificar. Você passa a viver, né, dentro da própria mente e a mente, o inimigo, aproveita e começa a colocar ali escassez, medo e insegurança. Então imagina que mundo pobre, que mundo de desespero, que mundo de horror que a gente vai viver, porque a gente fica aqui aprisionado por um território dominado, tá? E aí a gente vai estar cada vez mais inseguro. Por quê? Porque a gente cortou as raízes com a essência, tá? Aí a gente começa a perguntar, para trazer essa live para o foco. Onde é que está o foco? Né? Onde é que está o meu foco? Se a gente fosse atentar ao foco, ele pode representar a diferença entre o sucesso e o fracasso, o amor, o ódio, a alegria e a tristeza. Dentro do nosso mundo da dualidade, onde é que eu estou pondo o meu foco? Já que eu crio o meu sentimento e eu crio desse sentimento a minha realidade. Eu estou pondo foco no fracasso, eu estou pondo o foco no amor, no ódio, na alegria, na tristeza. Porque se nós ficarmos nos condenando, dizendo que somos imperfeitos, que somos pecadores, né, que a gente faz isso por causa do pecado, e a gente julga tanto, né, em dizer o que é pecado, o que está certo, o que está errado, mas será mesmo que para o universo, naquele momento, não precisava daquilo para poder ser o meu ponto de partida, para eu poder evoluir, para eu poder crescer, para eu poder atingir o que eu tinha que fazer? Então, às vezes, a gente, por ter feito, por ter dado um passo com a consciência que tinha, a gente passa o resto da vida se punindo e o inimigo, a mente, o resto da vida lembrando por aquilo que você fez ou por aquilo que fizeram com você e você não avança, tá? A lei do aperfeiçoamento contínuo, e aí a gente tem essa outra lei no universo. Por que a gente se afasta do mundo universal?
Se ele é baseado na lógica, não pode entendê-lo com a lógica nem a razão. Se ele é baseado na lógica, eu não posso entendê-lo com a lógica ou a razão, tá? A mente é limitada, a nossa mente é finita, o universo ele é infinito, é o todo. Por que é que eu vou querer entender? Então, o que é entender uma coisa? Entender uma coisa é a gente pegar aquilo e capturar. Eu capturei o conhecimento que eu tenho desse copo. Seja bem-vinda, Vânia Costa, né? Baixada Santista no ar. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Então, o que é o conhecimento? O conhecimento é tudo aquilo que eu consigo capturar e eu consigo explicar com a minha razão. Tá? Então a razão e a ciência elas começaram a brigar por causa disso. A razão criou a ciência começou a ficar maior do que a razão e começou a limitar. Se ela não atestar alguma coisa, então aquilo ali não existe, aquilo ali não foi, não, os cientistas não aprovaram, não está comprovado pela ciência. A ciência é uma criação do ser humano, mas hoje ela está limitada à razão do ser humano. Então quando eu penso, né, vou me afastando ali do universo, das coisas universais. Por quê? Eu começo a buscar uma lógica. Se eu não conseguir explicar, se eu não conseguir entender, então aquilo ali não tem fundamento. Aquilo ali é conhecimento sem base. Base no quê? Se é um cientista igual a eu, a você, só estudou um pouco mais. Então, quando você pega... Beijo pra você, viu? Então, quando você pega o conhecimento, você começa a se identificar com ele. Só que você, identificado pelo seu conhecimento é passado. O que eu cheguei até aqui foi o que eu conheci até aqui. Eu só conheci porque passou há 2 segundos atrás, há 1 hora atrás, há 1 dia atrás, há 1 ano atrás. Tudo é passado. Se eu quiser avançar mais, eu tenho que ir buscar mais conhecimento. Então, a ciência não é viva por causa disso. Ela pode afirmar uma coisa hoje, amanhã ela pode não afirmar. Por quê? Porque ela pode descobrir outra coisa. Só que a gente vai ficando ali viciado nas coisas específicas. E aí a gente vai matando a razão, a gente vai matando a maneira da percepção, a gente vai matando os milagres da vida. Porque você não quer mais acreditar nas coisas que a sua razão não consegue explicar. Mas se a razão é limitada, como é que tu vai querer explicar Deus? Como é que tu vai querer explicar o poder da vida, tá? O mais importante é a fé, aquilo que a gente acredita. Einstein já dizia, né, que a imaginação é muito mais importante que o conhecimento. Então, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas você só quer acreditar naquilo que você conhece. E pessoas que não têm nem tanto conhecimento, começa a imaginar, começa a levantar um problema, começa a solucionar o problema, começa daqui a pouco a criar alguma coisa, enquanto que grande gênio estava lá parado, só olhando para as letras. Então, a gente precisa acreditar que tudo aquilo que a gente precisa já está dentro da gente. Você precisa se dar um tempo de estudar, colocar para dentro, parar e pensar, para poder de dentro começar a sair, você observar o que é que está saindo, começa a criar suas coisas. Ninguém cria nada do nada. Deixa dessa besteira também de dizer assim, estou criando cópia. Quem está aqui, hoje eu copio muito o meu mentor, que ele é um grande estudioso de Napoleão Hill. Você acha que ele não copia Napoleão Hill? Você acha que ele não vai buscar e tantos outros? Então cada um vai fazendo o seu caminho. Daqui a pouco você está fazendo com o seu jeito, mas buscando de novo em pessoas que já botaram no mundo. E você vai passando esse conhecimento para frente. Você imagina se os conhecimentos das outras civilizações não tivessem sendo passados até hoje? Onde é que isso estaria perdido, tá? A fé que a gente tem é a certeza do que você não sabe ainda. Alguém pergunta para você, mas o que é essa fé que eu tenho que ter dentro de mim? Que tem que ultrapassar até mesmo a ciência. A fé é a certeza do que você não sabe, do que você não entende. Você não entende com a razão, mas a sua intuição diz que está certo ou que está errado. E aí a razão começa a perceber também a intuição. Você imagina que o ser humano só foi criado uma vez, que a gente veio de algum lugar e a gente vai retornar para algum lugar. Só que essa essência, de onde a gente já vem com a sabedoria. Então você já chega aqui montado em tudo, você já chega com tudo. Você só precisa dar um tempo de você acessar e também perguntar dentro de você. Quando os apóstolos perguntavam, né, quando eles poderiam fazer as mesmas coisas que Jesus fez, o que é que Jesus falou para eles? Vocês não têm fé. Como é que vocês vão querer fazer, tá? Se você não tiver a fé de um grão de mostarda, e aqui muita gente leva para o lado errado, né? Se você não tiver a fé de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Se você tiver a fé, não tiver, se você tiver a fé de um grão de mostardas, você pode mover montanhas. É preciso ter ouvidos e ouvir. Só que a gente vai falar o quê? A fé do tamanho, que tem muitas traduções que vão dizer assim, do tamanho do grão da mostarda, não importa o tamanho do grão da semente,
Não importa, então quer dizer que o abacate tem mais fé ainda do que o grão de mostarda? Os dois carregam o poder da vida ali dentro. Eles não duvidam que vão nascer. Eles não duvidam vão virar uma grande árvore. Tanto faz a mostarda, tanto faz o abacate, tanto faz, mas aí é uma coisa muito pequena. Pensa o que é o poder de uma sementezinha do nada, numa rama que não tem nem como ser uma árvore, numa rama, dá ali uma melancia, dá ali uma abóbora. Se ele tivesse que duvidar, se eu e você fizéssemos o que a natureza faz, ninguém chega aqui duvidando de nada. Mas nós, como temos a razão, muitas coisas a gente não pode explicar, então a gente se limita, tá? Os seus moldes mentais e os meus moldes mentais criam a nossa concepção do que a gente vê. Se você tem moldes mentais, conhecimentos mentais bitolados, né? Alienados, o que é que vai acontecer? A gente não consegue nem entender o que foi escrito na Bíblia. Então, a gente começa a filtrar a Bíblia de acordo com o nosso molde. O que eu entendo é o que eu aceito. O que eu não aceito, eu descarto. Então, universo, ele vem do latim unus, que significa tornar um, né? E verter, que significa tornar unidade. Então, universo significa o todo tornado em um. E o todo, por definição, precisa estar em todo lugar. O universo é o todo e precisa ser incluso no tudo, inclusive no humano e o humano no divino. Então nós somos uma coisa só. A gente precisa cuidar do que é meu, do que é seu, do que é nosso, porque nós estamos aqui apenas para administrar. E é por isso que Jesus dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós temos uma conexão com o divino que não podemos acessar por meio da razão. A gente só faz isso por meio da fé. E aí, nesse caminho, você começa a pegar a sua inteligência, que é finita, tem um finzinho para ela, e conectar com a inteligência infinita, que vai trazer para você tudo aquilo que você precisa para você se desenvolver aqui. Então, para isso, a gente precisa se policiar, orar, vigiar, ver onde é que está o nosso foco. Onde é que está o nosso foco? Porque se o foco estiver no umbigo, no mundo individual, no mundo da escassez, da miséria que a mente cria, como é que a gente vai acessar as bênçãos que o universo tem para a gente? Como é que você vai acessar as promessas que Deus tem para você? E aí você lê, você lê, você lê, você olha para o lado e você diz assim, mas está aqui na palavra. Por que as outras pessoas acessam e eu não? Por quê? Porque está com foco no lugar errado. Está com foco naquilo que falta. E a gente tem dito aqui o tempo todo, está faltando, comece a dar exatamente o que estiver faltando, que vai voltar para você. Tenha certeza absoluta, tá? Eu espero em Deus, primeiramente, né, que eu tenha conseguido fazer, né, gratidão, né, para todos aqueles que me acompanharam todos esses dias, gratidão para vocês que estão aqui, né, eu espero em Deus que eu tenha conseguido passar, né, e tive a sorte, o privilégio, né, de estar pegando material ali com o Jacob, no Clube dos 5%, de estar tendo o livro, eu nem peguei o livro hoje, não, né, deixei para lá, tá ali com o livro na mão, tá podendo pesquisar, tá ouvindo o audiobook, escutem, gente, não tenho preconceito não, tenho certeza absoluta que vocês vão ver, é um livro pesado, é um livro que vai dar vontade de você largar, é um livro que você tem hora que você vai bater, nossa, principalmente quando começa a bater ali na religião, começa a bater nos pais, começa a bater nos professores, mas à medida que ele vai puxando ali daquela mentalidade, aquelas perguntas e respostas vão vindo também ali, mas o que é que deve ser feito? Ensine as suas crianças, tem um capítulo todo falando só o que é que a gente deve ensinar para nossas crianças, para poder a gente ter um mundo que no futuro, se Deus quiser e Ele quer, a gente tirar tanta gente alienada que vive aí no mundo das drogas, no mundo da perdição, no mundo do achar que tudo está perdido, no mundo do achar que Deus tem que fazer tudo, quando não está perdido na perdição mesmo já, está perdido no mundo da oração, do amém, 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 pedindo, sem fazer nada. Tá tudo errado, tá tudo errado. E aqui a gente não tá dizendo e nunca vai dizer, eu nunca vou dizer para vocês, eu sou católica, apostólica, romana, sou acusada de adorar a imagem, sou acusada de tanta coisa, não tô nem aí. Eu nunca vou dizer para você que você não tem que ir no templo, você não tem que não tá fazendo as coisas. Eu só tô dizendo que você tem capacidade também de pensar. Pegue, porque eu vou ter um padre esse mês, talvez no outro ano eu vou ter um outro, ele vai ler a Bíblia, ele teve os ensinamentos dele, ele também tem a percepção dele. Ele vai trazer as coisas que tem que trazer. E eu vou perceber e absorver do jeito que vai me caber. Então eu tenho que buscar mais. Por quê? Porque eu sei que a mais alienada sou eu. Se eu deixar ele com as coisas dele, e às vezes você pega pessoas muito boas, mas você pega pessoas também que já estão ali alienadas. Gente, o mundo é mundo. E não é porque os líderes religiosos são ruins, é padrão mental.
É padrão que foi sendo passado. Então, cada um tem sua percepção. E ali eu não sei quem foi, que o diabo foi alienando mais ainda, para ir colocando medo. Então, partiu para me fazer medo, tá fora de mim, meu amor. Não tenho medo de nada. Então, por que é que você vai querer plantar um medo em mim? Tenho. Então, não é de Deus. Foi medo, deu medo, tirou meu coração do sossego, não é de Deus, tá? Né? E assim a gente vai levando a vida, tá bom? Gratidão. Semana que vem eu espero, gente, eu tô na dúvida, né? Se eu faço a semana com os homens, né? A série lá, O Dono Dá, ou se eu vou, eu tenho que estar me dedicando essa semana, eu tava falando para vocês ontem, eu tô com pouco corpo pros compromissos que eu fui pegar, isso também não é bom, tá? Mas eu não posso perder essa oportunidade. Então, para poder chegar 2 anos e eu dizer assim para vocês, olha, aqui era 1 ano, né? Como a gente não é escasso, a gente gosta de fazer over delivery muito bem, então eu dei mais 1 ano para vocês. Mas aqui serviu, aqui chegou para mim até aqui. Aqui a gente agora vai fazer diferenciado. Então esse curso que eu tenho que fazer essa semana, então até organizar as apostilas, até fazer a troca de energias, né? Até ter os atendimentos mesmo com outras pessoas e botar na prática para moer. Eu tô indo buscar isso para mim, para vocês e para o mundo. É o meu propósito chegando da maneira como ele tinha que chegar. Então não é porque eu vinha fazendo mentoria, eu nunca trouxe agenda aqui para vocês, né, para a gente estar fazendo, eu atendia, né, tem muitos depoimentos das pessoas que eu atendi, das pessoas que eu me doei, até mais do que deveria doar, né, para fazer ali as terapias, para cuidar das pessoas, para tirar pessoas ali do risco da morte. Nunca coloquei a agenda aqui. Por quê? Porque eu tenho também o compromisso com a live, então eu sou mãe, eu tenho a casa, eu tenho tanta coisa que eu deixei de fazer para poder estar estudando para isso. Agora, com essas ferramentas que vai estar chegando, eu vou estar trabalhando com energia canalizada. Para trabalhar com energia canalizada, a gente tem que ter um padrão dentro daquela escola que a gente está vindo. Então, é um padrão internacional. Você vai ter um segmento internacional que você tem que seguir. Então, dentro daquele segmento, você vai ter tabela de preço, dentro daquele segmento, você vai ter a capacidade de como entregar, só que você também vai ter a certeza do bem que você está fazendo, porque você não vai estar cuidando só mais de uma pessoa. Você pode estar cuidando de uma pessoa, você pode estar cuidando da casa da pessoa, de onde você estiver, das plantas da pessoa, dos animais da pessoa. Você vai estar trabalhando com a energia do abuso. Agora, você imagina quantas pessoas são abusadas tanto sexualmente como moralmente, abusadas, ou até mesmo os abusos que a gente comete contra a gente. Então, você não gostaria, não faria, mas termina fazendo. Então, principalmente esse abuso, né? Então, eu vou estar trabalhando aí com essa energia do desabuse, tá? E aí eu vou trazer novidades para vocês. Que, se Deus quiser, vai estar chegando o momento de cada uma também ter pego, ter feito e tá partindo. Porque se eu pegar esse pessoal que trabalhou comigo, que ficou comigo, isso para mim é um trabalho. Não interessa que ninguém pagou. A nossa moeda é universal. Então, quem teve comigo e não melhorou, não mudou em alguma coisa, se eu catar, o bicho vai pegar. Além das palestras, né? As palestras também vão me tomar aí um bom tempo, porque agora a gente tem que ir muito também pro presencial, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, né? Vou subir essa live daqui a pouco lá. Quem quiser passar, quem quiser deixar seu testemunho, porque foi um livro muito bom. E quem não viu ainda, quem quiser rever, tá toda aí, gente. Aproveita, porque eu dou, porque o universo me pede para eu dar. Meu coração fica quente. Então, é esse material ainda, né, Janinha? Linda, maravilhosa, né? Silvana também, com suas borboletinhas, né? Então, tá bom? Ó, me sinto realizada por ter chegado aqui e ter entregue, tá bom? Cheiro, eu trago novidades. Se eu venho segunda ou se eu tiro a semana toda para estudar e terminar o meu curso. Tá bom? Cheiro.